Divulgados dados do payroll lá nos Estados Unidos, que veio acima do esperado, e isso anima os mercados com a possibilidade de corte de juros ainda esse ano. Tivemos também ali surpresas na captação da poupança aqui no Brasil, e é disso que a gente vai falar hoje. E para você atingir os seus objetivos financeiros, não esquece de contar com a melhor assessoria de mercado. Então preencha o primeiro link aqui da descrição. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Payroll é divulgado ali nos Estados Unidos e criam 139 mil vagas de trabalho em maio, que veio acima do esperado. Pois é, a economia aí abriu 139 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após aí uma abertura de 147 mil vagas de trabalho em abril. E aí a expectativa de mercado para esse mês era de cerca de 130 mil vagas, então, obviamente, um pouco acima aí da expectativa de mercado. E aí grande parte do crescimento esse ano reflete ali o acúmulo de trabalhadores pelas empresas, que mostra justamente ali que a economia está desacelerando de fato, mas de forma moderada, sobrevivendo aí à guerra comercial, sobrevivendo ao tarifaço na medida em que consegue. Então, em geral, as empresas estão acumulando trabalhadores após aí ter enfrentado muitas dificuldades para encontrar mão de obra durante e após a pandemia do Covid-19. Quem aí lembra das dificuldades, principalmente ali com relação ao McDonald's, que a gente viu que eles estavam pagando para as pessoas fazerem entrevista de emprego, para você ver o ponto que a gente chegou, né, durante aí a crise da Covid, né? Então, as empresas estão segurando, na medida que for possível, os trabalhadores dentro ali dos seus cargos de trabalho, para justamente evitar essa falta de mão de obra lá na frente. Mas, justamente a crescente incerteza aí, por conta aí da guerra comercial, acaba forçando algumas empresas a demitir trabalhadores, visto que a gente tem maiores custos aí para as empresas, e para manter as mesmas margens, né, e a mesma eficiência de antes do tarifaço, é preciso ali readequar alguma coisa na empresa para que isso seja mantido. E a taxa de desemprego dos Estados Unidos segue estável em 4,2%. Então o payroll ali define como que a economia tem que andar para seguir no pleno emprego. Então, basicamente, a economia precisa criar 100 mil vagas de emprego por mês para justamente acompanhar o crescimento da população em idade ativa. Mas esse número aí pode diminuir, já que o Trump tem aí feito várias políticas com relação à imigração lá nos Estados Unidos, e isso faz com que a idade ativa dentro do país seja menor. E aí também tem a questão da relutância dos empregadores em demitir os funcionários, que pode ajudar também o Banco Central manter o modo de espera, né? Visto que os juros mais altos é justamente para segurar a economia e controlar a inflação, que ainda está em níveis elevados para os patamares dos Estados Unidos. E com isso a gente teve ali os pedidos de auxílio-desemprego também dos Estados Unidos subindo aí pela segunda vez seguida em maio. Então a gente teve os pedidos de auxílio-desemprego subindo aí pela segunda semana consecutiva, apontando aí para justamente um abrandamento das condições do mercado de trabalho em meio aos crescentes obstáculos aí causados pela guerra comercial. E os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram em 8 mil pedidos, subindo aí para 247 mil, com o ajuste sazonal fechando maio nesse número. No Brasil, também tivemos aí alguns dados econômicos divulgados, e a gente teve ali o IPP, que é justamente o índice de preço ao produtor, que vinha em queda nos últimos meses, mas ele perde força em abril com a alta dos alimentos. Então o IPP recua aí pelo terceiro mês seguido em abril, mas com menor intensidade diante aí principalmente da alta dos alimentos nesse ano, que vem acompanhado aí do mês passado. Então o IPP recuou aí 0,36% em abril, depois de ter caído aí 0,6% em março. E aí, com isso, o índice em 12 meses fecha numa alta de 7,27%. E aí, o setor que mais influenciou a queda foi justamente o refino de petróleo e biocombustíveis, que caiu 0,35% aí no período, e os alimentos tiveram uma influência de 0,18 pontos percentuais positivos. E aí, o setor de alimentos variou positivamente
pela primeira vez no ano, com uma alta aí de 0,72% e nos últimos 12 meses acumula uma alta de 13,19%, um pouco abaixo aí dos 18% que fechou o setor de alimentos no ano passado, mas ainda num nível muito elevado. E aí isso deve principalmente ao fato aí de carnes bovinas frescas ou refrigeradas ter avançado, o que está em linha aí justamente com o momento de mercado, né, das carnes, ali o ciclo econômico da carne, que tem aí uma menor contingência de cabeça de gado disponível para o abate. Depois que esse ciclo virar, talvez a gente tenha aí melhores preços para o setor. O índice ainda continua em patamares elevados e isso faz com que a gente tenha alimentos ainda em preço mais elevado e, consequentemente, uma inflação ainda insistindo em ficar alta. E aí, o IPP, só para cargo aí de curiosidade, mede justamente a variação dos produtos na porta da fábrica. Então, aqui não vai incluir ali impostos e frete. Então, é um índice muito utilizado aí para previsões e expectativas de preço, justamente ali para os produtores. E aqui também mostra, né, que mesmo se os preços caírem, se na gôndola o preço continua o mesmo, muito é por conta aí, principalmente de impostos, né, que diz que o IPP corta ali os impostos da conta. E a gente teve também a poupança registrando aí a primeira captação líquida de 2025 em maio, fechando aí com uma captação líquida de 336 milhões de reais, que é justamente a primeira vez aí que os depósitos superam os saques em 2025. E os aportes somaram aí 365 bilhões no mês passado e as retiradas foi de 364 bilhões. E de janeiro a maio, a poupança tem saque líquido aí de 51 bilhões, então a poupança segue negativa. E os depósitos foram de 1,7 trilhão e os saques de 1,76 trilhão de reais. E aí justamente que dá essa diferença aí dos 51 bilhões de reais. E isso, né, nos mostra aí que se a poupança continuar nessa crescente de captação líquida, pode ser um sinal de que as famílias estão conseguindo economizar mais, estão conseguindo, às vezes, ganhar mais, né, aumentando a sua renda ali, e com isso fazendo uma poupança a mais, e também mostra aí que podemos ter uma resiliência maior também do setor imobiliário, visto que a poupança, grande parte dos recursos vão ali ser destinados a financiamentos imobiliários. Então pode ser um sinal positivo nesse sentido aí, apesar, né, de ser a poupança que tem um rendimento não lá dos melhores. Mas você sabe como aproveitar essas informações para investir, como elas impactam a sua carteira de investimentos? Pois é, para isso você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. E para isso, te convido a preencher o primeiro link aqui da descrição, que eu vou entrar em contato com você para a gente marcar uma conversa e montarmos a melhor carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor para atingir aí os seus objetivos financeiros. Fechou? Então no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Fechou? Então até o próximo vídeo. Valeu!